Olá, tudo bem? No aniversário de 106 anos do município de Penápolis, nós vamos repercutir hoje a importância da linha férrea para a história da nossa cidade. Para isso, estamos recebendo o memorialista Capitão Adolfo Aboglet. Tudo bem, capitão? Seja bem-vindo à TV Câmara. Tudo bem, Cacá. Tamo aí. Capitão, o senhor diz que a linha férrea é a artéria do progresso. Eu digo que a estrada de ferro foi a artéria do progresso. No começo do século XX, 1900, a estrada de ferro, por onde passava, ela levava o progresso, porque ela era o veículo do progresso, de transporte de bens, mercadoria, de família. Tanto é verdade que eu acabei de falar para você que a nossa Penápolis era para ser lá na beira do Salto do Avanhandava, onde tinha um núcleo populacional, que era conhecido como Vila do Carmo. Depois, a nossa Penápolis deu uma caminhada para o lado do bairro do Lajeado, onde a família Caldeira também doou 100 alqueires de terra, 50 alqueiros de cada lado do Lajeado, do bairro do Lajeado. Quando deu pelo ano de 1905, foi fincada a primeira estaca, a estaca zero, da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em Bauru, que hoje já mudou de nome, O que aconteceu? Quando foi fincada a estaca lá e os engenheiros já começaram a fazer a picada para a Estrada de Ferro, tanto o Salto de Avanhandava, que tinha um povoado, tanto o Lajeado, que tinha o patrimônio Nosso Senhor do Espaço, ficou achando que a estrada de ferro ia passar por lá. Porque a estrada de ferro, naquela ocasião, naquela época, começo do século XX, era a que trazia progresso. Existe, é verdade, que certas regiões, a estrada de ferro procurou os povoados que já tinham. Não foi o caso nosso aqui na Noroeste. Foi ao contrário. Primeiro chegou a estrada de ferro e os povoados começaram a se fixar ao lado dele. O que aconteceu? Em 1905, como eu disse, com a batida da estaca lá em Bauru, a primeira estaca zero da estrada de ferro, Noroeste naquela época, hoje é a América Latina, logística e tal, o pessoal de lá do Salto, da Vila do Salto, Nosso Senhor do Carmo, ou do Nosso Senhor dos Passos ali no ficaram... Não, a estrada de ferro vai passar por aqui, mas não. O que aconteceu? Eu acabei de falar para você. O Manuel Bento da Cruz e o Eduardo José de Castilho, que fez a doação do 100 alqueires aqui para os capuchinhos, para fundar, eles compraram a maior parte das terras dos herdeiros de Maria Chica, das filhas. Sendo que o Eduardo José de Castilho, aqui do Nosso Senhor dos Passos, em 1908, quando morreu a esposa dele, ele foi lá para Planalto, que era São Jerônimo. E o Manuel Bento da Cruz, que tinha comprado outra grande gleba de terra, ele veio para cá, para a beirada do Maria Chica, porque a maior parte das terras dele estava aqui. E ele já tinha sido deputado lá para o lado de Rio Preto. O Manuel Bento da Cruz, ele vinha de uma família abastada, rica, lá do Rio de Janeiro. Ele tinha interesse, aquilo que eu digo, ele foi o fundador de Penápolis, porque ele conseguiu fazer com que a estrada de ferro, porque ele tinha influência, passasse aqui às margens do Maria Chica. Você está entendendo? Então, ele é que, com a influência dele, fez a estrada de ferro passar aqui, ao invés de passar lá em Nosso Senhor dos Passos, ou então na beira do Tietê. O que aconteceu? Quando a estrada de ferro passou por aqui, a maior parte dos moradores de Nosso Senhor dos Passos, ali no Lajeado, e os moradores do Salto do Avanhandava, que eram 2 povoados, vieram para cá. Porque aquilo que eu sempre disse, a estrada de ferro naquela época era a artéria do progresso para transportar os produtos e receber segurança. Ela oferecia segurança
E as Marias Fumaças, as locomotivas Maria Fumaça, tocada a lenha, a vapor, eram assim, onde ela passava com o seu apito estridente, aquele barulho, era o progresso que estava chegando, você está entendendo? E só lembrando, capitão, que naquela época não havia estradas, os acessos eram bem difíceis. Pelo amor de Deus, cara. Em 1905, quando foi batido lá a Estaca Zero, em Bauru, isso daqui era só mata. O que é que tinha aqui? Índio, onça, cobra e malária. Você tá entendendo? E malária, maleita, quando dava assim era direito, você tá entendendo? E não tinha remédio para isso, você tá entendendo? A Estaca Zero foi batida lá no meado de 1905, em junho. Se não me engano foi dia 12 de junho ou julho, por aí. Mas foi no meio do ano. A estrada quando foi em 1906, final de 1905, começo de 1906, as picadas já estavam passando por aqui. Você está entendendo? Já estava passando por aqui. Em 1907 já estava em Araçatuba. Não tinha o nome de Araçatuba ainda, mas já estava lá pela região de Araçatuba. Você está entendendo? Eu até considero que a coisa foi, pela época, foi feita rápida. Porque, olha, de Bauru até aqui em Avanhandava é o quilômetro 210. Na época não tinha nada que tem hoje. Tudo era feito no braço, com carroça puxada a burro, quando não era puxado pelo próprio ser humano. Então... E um peso muito grande, né? De um dormente. Não, e tinha que fazer aterros que hoje uma máquina dessa daí faz... Num dia ele levava... Um mundo de tempo que era tudo a terra puxada com carrocinha, burro e outras coisas. Então, a estrada de ferro naquela época, começo do século passado, que foi o século XX, era o que existia de maior progresso para uma região. Tanto é verdade que os moradores de Nosso Senhor dos Passos, e lá que tinha um povoado lá no Salto, o povoado tinha também porque tinha uma guarnição militar lá do outro lado, né? Que dava segurança. Eles vieram tudo aqui para Penápolis. Eu sempre digo o seguinte, ó, que Penápolis era para ser lá na beira do Salto. Ou então, na beira do Lajeado, ali no bairro do Lajeado. Para isso bastava, na ocasião, que a estrada de ferro tivesse passado lá. Se a estrada de ferro tivesse passado ali perto, entre meio, o Lajeado e o Tietê, Penápolis tinha sido lá, não tinha sido aqui. Por quê? À beira da estrada vinha o pessoal. E tanto é que a urbanização acabou se concentrando nas imediações da linha férrea da estação ferroviária. A primeira Câmara Municipal bem próxima, né? Bem próximo, tudo aí. Mesmo o santuário. Santuário, tudo perto. Depois é que foi. E nós acabamos de falar aqui, e você ficou até admirado. Entre Penápolis e Avanhandava existia uma estação. Bem pouca gente que está nos vendo sabe disso, principalmente os mais novos. Urutágua. Hoje eles falam, vamos no bairro do Urutágua. Lá tinha uma estação e o trem parava, só que não foi para frente. Entre Penápolis e a minha Glicério tinha duas estações. Bonito, que era um lugar feio. Era cheio de mata e tal. E depois tinha Engenheiro Napoleão, que tinha até um núcleo populacional ali. Também não foi para frente. Com aquela retificação, que existia muitas curvas na estrada de ferro, inclusive eles dizem que os engenheiros ganhavam por quilômetro. Quanto mais curva tivesse, mais eles ganhavam, né? Ou quanto mais longa fosse a estrada, ganhava. Ali tinha um núcleo populacional, e tem até hoje. Se for por terra, você vai ver que no local, eu sei onde que era a estação, pouca gente sabe. Tem ali um pé de umas paineiras que tinha na estação, tem umas ainda velhas que estão lá, tem umas casas do lado direito, do lado esquerdo. Era para ter sido uma cidade ali também. Você está entendendo? Não foi para frente. Então, a estrada de ferro
eles tinham cada quilometragem, eles tinham uma estação. Porque isso daí incentivava a criar um núcleo populacional e uma cidade. Até porque na época também não tinha transporte de ônibus. Não tinha ônibus. O trem era o principal. E entre Birigui e Araçatuba tinha uma outra estação que era Baguaçu, que tem um rio lá que chama Baguaçu, tinha uma estação também. Então, eles dentro da minha cabeça, eles faziam isso, ó. Cada 6, 7 quilômetros, eles faziam uma estaçãozinha. Para ver que se com isso e com a estrada de ferro, desenvolvia a região. Porque não tinha nada, era só mata, né? E dessas, muito desenvolveu o povoado, viraram cidades, uma continuam pequena, outras ficaram grandes e outras acabaram sendo extinta. Então é o caso, por exemplo, da estação do Urutágua, que acabou, a estação do Bonito, que acabou, e a estação de Engenheiro Napoleão, que acabou com aquela... eles fizeram uma retificação, fazendo mais reta a estrada, entende? Porque tinha muitas curvas. Capitão, no começo, Maria Fumaça, como o nome diz, a combustão era por lenha. Por lenha. E eu me lembro que existiam aquele pessoal que vivia disso. Naquela época não existiam as leis que existem hoje de preservação de mata, essas coisas. Os proprietários, né, de grandes áreas que tinham enormes matas, né? Não tinha nenhuma restrição de tirar. Hoje, para você tirar lá, tem que ter autorização disso, daquilo e tal, né? Eles vendiam, colocavam lá os machadeiros lá, derrubavam, e eles vendiam para a estrada de ferro a lenha. Tinha um padrão, não podia ser muito grosso, porque eles tinham que jogar dentro da fornalha do trem. Porque normalmente era assim, os trens, as Maria Fumaça, tinha o maquinista e o foguista, que é novidade para muita gente. Eram sempre dois. O maquinista era o responsável por dirigir a máquina, a Maria Fumaça. E o foguista era para abastecer a coisa. Logo atrás da máquina da locomotiva tinha uma repartição onde eles empilhavam a lenha. Você está entendendo? E eles tinham que sempre estar abastecendo, né? Na beira, quando via que estava acabando, eles mesmo colocavam para dentro da máquina. Agora, no final das contas, os dois, tanto o maquinista como o foguista, acabavam fazendo os dois serviços porque eles eram colegas ali, tanto um sabia dirigir como o outro, e tanto um como o outro abastecia também a máquina. E então a lenha tinha que ter um determinado diâmetro, porque né, se o tronco fosse muito grande não entrava nem na fornalha, porque a fornalha, né, eles abriam, puxavam a porta da fornalha, jogavam a lenha ali e fechavam outra vez. Porque a madeira, a lenha ia esquentar a água, que dava o vapor, que tocava. E aí a mudança da lenha para o diesel ocorreu em que época? Olha, eu me lembro que eu morava na minha Glicéria e estudava aqui em Penápolis. Eu comecei a fazer o pré-normal aqui no Instituto em 1956. Eu vinha de ônibus e voltava de trem de passageiro. Passava 7 horas da noite, chegava em Glicéria às 7h40. No final da década de 50, começaram a aparecer as primeiras máquinas a diesel. Você está entendendo? Que era uma novidade. Todo mundo, na época eu me lembro, lá na minha Glicéria, aqui em Penápolis também, se o cinema era às 8 horas, o pessoal ia na estação para fazer o footing. Footing é pé. Footing quer dizer andar, né? Footing então é fazer, você tá andando, né? E então, tanto lá em Glicério, antes de ir no cinema às 8 horas, lá para 7 horas, 7h30, 7h15, eles iam na estação para
esperar o trem. Você está entendendo? Lotava a estação. Quando o trem ia embora, descia todo mundo para a cidade e ia para o cinema. O mesmo acontecia aqui em Penápolis. O trem passava aqui às 7 horas, você ia na estação, estava assim de gente. Para ver quem desembarcava, quem embarcava. O trem ia embora, o pessoal saía, ia namorar, ia para o cinema, ia para o jardim. Você está entendendo? Então, a estrada de ferro era um ponto de passeio na época. Então, respondendo a sua pergunta, é o seguinte: as máquinas diesel começaram a aparecer no final, na segunda metade de 1950. Depois, na década de 60 já, as diesel continuaram aumentando, mas continuam tendo máquinas a lenha, ainda na década de 60. Eu acredito, Cacá, para não errar muito, que foi na década de 70 para 80 é que as máquinas a lenha começaram a ser deixadas de lado, principalmente nos lugares mais desenvolvidos. Por quê? Para cá, a estrada de ferro noroeste começa em Bauru e vai para Mato Grosso adentro aí. Para cá, as diesel começaram mais para cá. E as máquinas a lenha começaram a ser jogadas mais lá para o lado de Mato Grosso. Que lá tinha, inclusive, mais lenha também. Tem isso. Porque começou a acabar a lenha aqui no estado de São Paulo também. Que era o mais fácil de... Aqui eu me lembro que aqui pro lado do Rio Feio, que é o Aguapeí, puta, tinha mata, diesel, o pessoal que morava lá que tinha onça, tinha isso, tinha aquilo. Começou a acabar a lenha por aqui. Então as máquinas a lenha começaram a ficar mais pro lado de Mato Grosso. Que iam para Bolívia, porque teve uma espécie de um tratado com a Bolívia, quando eles perderam o território do Acre, que uma das coisas que eles tinham que fazer era uma estrada de ferro. Você está entendendo? Que o Brasil se comprometeu a fazer uma estrada de ferro que ligasse lá a Bolívia com o Atlântico e uma outra que subia para sair lá para o Amazonas. Então essa estrada de ferro saiu devido a isso também. Capitão, e começou a perder força o transporte de passageiros por trem com o surgimento da rodovia Marechal Rondon, com a expansão da Rondon. Isso, principalmente quando foi o asfalto. Eu me lembro que no final da década de 50, nós lá de Glicério, nós íamos lá para ver aquele picadão no meio do mato que ia ser a Marechal Rondon. E aí, quando ela começou a ser usada, interessante, quando era terra ainda, você via aquele picadão no meio da mata que ia embora. E aí você via um caminhãozinho, um carro que vinha lá longe. E às vezes demorava horas para passar um outro. E dentro daquele picadão que era a estrada ia fazendo zigue-zague, procurando os lugares melhor dentro da estrada de terra. Porque você sabe que numa estrada de terra, às vezes um lugar está melhor, outro está pior. Então era interessante que dentro da estrada de terra você conseguia ver longe aquele zigue-zague. E você via um caminhão que vinha vindo fazendo zigue-zague, às vezes levava meia hora para chegar até você ali. Então, pelo final da década de 50, ainda era terra. E até começou o asfalto ser asfaltado, acho, já na década de 60. Pelo meado da década de 60, já estava asfaltado. Entende? Uma pista só. Não é que nem hoje. Uma pista só. Pelo meado de 60 já estava asfaltado. Aí começou o transporte de ônibus, que é muito mais rápido. Aí a estrada de ferro começou a perder aquele status dele até chegar no que é hoje aí. Até que em Penápolis houve a paralisação do transporte de passageiros por trem na década de 80, é isso? Eu calculo final da década de 70, começo da década de 80, por aí. Eu não sei exato, mas foi por aí. Hoje não tem mais. E uma curiosidade, o senhor já foi de trem de Glicério até o Rio de Janeiro? Até o Rio de Janeiro. Em 1958,
1957, eu estava fazendo tiro de guerra como atirador aqui. Eu me alistei aqui, estudava aqui. Se eu tivesse alistado em Glicério, eu teria que ter ido para Mato Grosso. E aí, em 1957, eu e mais 4 colegas aqui de Penápolis, nós prestamos concurso para a Escola de Sargento Topógrafo. A sede é lá no Rio de Janeiro, Morro da Conceição. E daqui dos 5 nós passamos em 4. Nós passamos em 4, então aí nós recebemos, naquele tempo era tudo telegrama que eles mandavam, pela estrada de ferro eles mandavam telegrama. E o pessoal da estrada de ferro entregava na sua casa, o telegrama, olha só. Aí nós recebemos que nós tínhamos que ir em Lins, para de Lins, nós íamos para São Paulo para fazer exame médico. Aí nós fomos para Lins de trem, lá de Lins, o batalhão deu as passagens de trem, nós fomos até São Paulo, fizemos os exames e voltamos. Aí veio o resultado que nós tínhamos passado. Aí nós fomos até Lins, eles deram a passagem para nós de trem, nós fomos de trem até São Paulo, fizemos baldeação, ou melhor, fomos até Bauru, de Bauru fizemos baldeação para outra estrada de ferro, não sei se é Sorocabana. Aí fomos até São Paulo, de trem, de São Paulo nós fizemos baldeação para o Rio de Janeiro, aquela estrada de ferro famosa que diz que mata a gente para chuchu, entende? A central do Brasil. Fomos de trem até no Rio de Janeiro. Aí depois me mandaram embora porque eu sou daltônico, né? Confundo certas cores. Aí eu voltei de trem até São Paulo, de São Paulo vim até Bauru e de Bauru até Glicério. Era tudo de trem. Capitão, não tinha rodagem. E um paralelo também, havia grande movimentação por trem e gozado e curioso que Penápolis chegou a ter voo comercial com a empresa Real. Tinha. Isso na década de 40? 40, 50. O avião pousava e... Pousava aqui. E eu me lembro que eu morava em Glicério, e você sabe que hoje todo mundo tem relógio. Naquela época não tinha. Nem usava. Se o cara tinha um relógio, ele deixava em casa. Você tá entendendo? E quando você via um cara de relógio, o cara tinha dinheiro. Você tá entendendo? E o relógio nosso lá era esse avião da Real, que descia aqui em Penápolis, passava em cima de Glicério todo dia, 5 horas da tarde. Você podia acertar o relógio, quem tinha, pelo avião. Quando aquele avião passava, ele já passava meio baixo. Acho que daqui ele já nem pegava uma altitude, daqui ele já passava numa altura mais ou menos baixa, porque ele descia em Araçatuba. E só usava avião naquela época quem tinha gaita, né? Quem tinha dinheiro. Ele passava 5 horas da tarde, ele passava em cima de Glicério, a gente falava, já falava, ó, é 5 horas, ó o avião da Real. Isso na década de 40 mesmo? Final da década de 40, década de 50. Eu saí de Glicério assim, definitivo, quando eu entrei para a escola de Sargento Três Corações, eu saí no começo em fevereiro de 59. Então eu posso falar até 58, eu posso falar. Capitão, e como o senhor vê a linha férrea que já foi uma artéria do progresso, como o senhor diz, e hoje, na verdade, é um estorvo para a cidade, né? É um estorvo em função de ela estar passando aí dentro da cidade. Então, certas coisas, como eu conversei com aquele menino aí, que tem certas coisas que você ouve há décadas, e eu sei que os prefeitos sempre se empenham por tirar a estrada de ferro daqui de dentro. Mas o grande problema é esse daí. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? As cidades nasciam ao redor da estrada de ferro. Então, a estrada de ferro não tem culpa nenhuma. Ela era a artéria do progresso naquela época. Você está entendendo? E hoje aí que você fala desse, por quê? Nós temos a Marechal, não é só por causa disso. A Marechal Rondon tá rasgando por aí, por outros lugares tem também. Naquela época a estrada de ferro era a artéria do progresso, porque ela rasgava os sertões afora aí e ia embora. Você está entendendo? Hoje, ela faz transportes, aí você vê passar aí
comprido, 15, 20 vagões, a maior parte é tudo aqueles negócios de óleo, que eles transportam óleo, o gasolina, sei lá o que é. Você está entendendo? Se existe alguma vantagem hoje para a estrada, você vê que eles, às vezes, até os vereadores têm que fazer requerimento para mandar não sei para quem, para eles limparem, que vive cheio de mato. Você está entendendo? Por quê? Porque o transporte rodoviário hoje engoliu a estrada de ferro. Engoliu a estrada de ferro. Eu acabei de dizer para você, e volto a repetir, a nossa Penápolis era para ser lá na beira do Tietê. Depois era para ser na beira aqui do Lajeado. E depois veio para cá por causa da estrada de ferro. Se a estrada de ferro tivesse passado lá no Banhado, lá ali no bairro do Lajeado, Nosso Senhor dos Passos, que os Pinto Caldeira lá doaram 100 alqueires para Nosso Senhor dos Passos, se tivesse a estrada de ferro passado lá, Penápolis tinha sido lá. Se tivesse passado para o lado de lá, ia lá, porque todo mundo criava a cidade na beira da estrada de ferro. Naquela época, nem se imaginava numa Marechal Rondon. Você está entendendo? Não se imaginava. Então você vai lá, hoje você vê caminhões, tudo transportando, isso, aquilo. Até gado que a estrada de ferro transportava, é eles que levam. E acredito também que os imóveis próximos à linha férrea tinham um valor maior. Pelo amor de Deus. Apesar de que naquela época a terra não tinha valor nenhum. Não tinha. Não tinha valor nenhum, porque era muita terra e não tinha valor. Você está entendendo? Agora, aumentava, é claro, o cara vinha para a beira. Primeiro ele vinha para a beira da estrada de ferro, aquilo que eu disse. A estrada de ferro era uma artéria do progresso. O cara ia daqui de Penápolis a Bauru ou a São Paulo, mesmo que levasse 12, 13, 14 horas, era um progresso danado. Você está entendendo? Era só o que existia. Fora disso, você tinha que ir a cavalo, de carroça, de boi, carro de boi. Você está entendendo? Então era... E uma estrada de ferro era um outro fator de segurança, você está entendendo? E de valorização, como você falou. Hoje, por exemplo, a estrada de ferro, como você disse aí, fica, como você usou, uma espécie de um estorvo dentro da cidade. E quantos prefeitos já não pleitearam tirar daí, sai no jornal e ninguém consegue tirar, você está entendendo? Por quê? Porque ela hoje... é muito cara, né? Para se fazer a mudança dos trilhos. E o problema tudo é transportado pela rodovia. E um dia vai ser transportado por avião, que vai ser muito mais rápido e mais barato, porque você sabe que tudo tem o custo-benefício. Enquanto o benefício for maior que o custo, você usa aquilo ali. Quando você vê que não está, você procura um meio mais barato, que é o caso. Hoje, se de vez em quando você passa aí na Rondon, você vê na sua frente, até difícil de você parar, né? Apesar que hoje é uma via só, tem duas vias, às vezes tem meia dúzia, 10 caminhão boiadeiro, e cada caminhão daquele representa um vagão que era para transportar. Só que o trem leva um século para chegar no destino e o caminhão boiadeiro chega num instante. Capitão, deixo agora espaço para as suas considerações finais. Bem, olha, as minhas considerações finais estão baseadas aí no que praticamente eu disse. Você está entendendo? Tudo vai sempre tendo a sua época. Tudo vai tendo a sua época. Você pode estar certo que assim como um dia, primeira estrada, a principal estrada que nós tivemos aqui foi o Rio Tietê. Todo mundo e muita gente parou por aqui por causa do salto. Senão ele passava reto e ia embora. Como ele era obrigado a parar ali, ele já parava, dava uma olhada, falava, vou ficar por aqui. Tanto é verdade que criou um núcleo ali. Ou seja, o primeiro fator foi a natureza. Foi a natureza. Então, a primeira estrada que nós tivemos foi essa estrada de água. Você está entendendo?
Aí, quando colocaram a estrada de ferro aqui, a estrada de ferro fez com que aquela estrada de água fosse ultrapassando, menos importante. passasse a ser obsoleta, menos importante. A estrada de ferro, por um determinado período, era lá. Quando abriram a Rondon, fez com que a estrada de ferro se tornasse obsoleta. Um dia eu acabei... Fases, né? São fases. Um dia eu já falei para você que vai aparecer algum outro transporte ou algum outro meio que o transporte rodoviário vai ser obsoleto também. Você está entendendo? Por exemplo, pelo menos o transporte ali em cima de roda. Pode ser usado até aquele espaço ali, mas o nosso transporte um dia vai ser sem roda. Vai fechar todas as fábricas de pneu, como eu estou dizendo. Mas vai ter outros meios. Porque o ser humano vai evoluindo. Ele vai ter esse meio de transporte, mas vai ser um meio de transporte que vai flutuar em cima daquela pista ali. Não vai ter mais roda. Não, o motorista não vai ter que consertar o pneu que furou, isso, aquilo. Não, porque nós temos que pensar isso. Daqui 50 anos, daqui 100 anos, como é que vai estar do jeito que está avançando a tecnologia? Não vai continuar rodando com pneu? Não vai, de maneira nenhuma. Então, nós temos que entender que tudo tem seu tempo e sua época, inclusive nós. Eu não sou mais dessa época. E muitos dos que estão assistindo esse meu programa sabem que eles não são mais dessa época. Tem aqueles que aceitam meio na marra as coisas, as modernidades. Outros não aceitam, ficam falando abobrinha, chuchu e tal. Porque tem que aceitar as mudanças. Você tem que se adaptar a aceitar. Então, o que eu tenho a dizer é que a estrada de ferro, num determinado momento, começo do século XX até meado do século XX, vamos dizer assim, foi a força motriz aqui da região. Depois foi perdendo seu espaço também e chegar na situação que está hoje, como você disse, que é até um estorvo ela passar aqui dentro da cidade. Mas antes chegou a ser o footing. Toda hora, o trem passava 7 horas da noite, aqui um trem passageiro, ia todo mundo para a estação, para ver o trem. Ok, obrigado pela sua presença. Eu conversei com o memorialista Capitão Adolfo Abagluete. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.